Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí com o nosso 23º vídeo de vetores e geometria analítica e hoje eu vou falar para vocês de cosseno diretor de um vetor, ou melhor dizendo, cossenos diretores de um vetor. É algo muito simples, muito fácil também. Bom, aqui em duas dimensões, imaginem que eu tenho dois vetores que convenientemente eles são ortogonais para facilitar a nossa vida. E eu tenho um vetor V escrito, podendo ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores, ou seja, a sequência envolvendo os três vetores é LD. E esse vetor ele vai formar um ângulo alfa com a primeira coordenada, eu vou chamar aqui de x, e vai formar um ângulo beta com a segunda coordenada. Então, a gente vai encontrar hoje, na aula de hoje, os cossenos alfa e cosseno beta desse vetor. A mesma coisa pode ocorrer em 3D. E aqui eu peguei uma imagem da internet que já estava com um vetor pré-definido, mas esse vetor também forma uma coordenada, um cosseno com a coordenada x. Ele também forma um ângulo aqui, né? A gente vai achar o cosseno e também forma um ângulo com o z, que a gente vai chamar, vamos chamar de cosseno delta, ok? Beleza. Como que calcula esses cossenos, professor? Tem uma formulinha. E para falar dessa formulinha, eu vou deixar aqui lá no final, eu vou deixar na tela um vídeo que eu expliquei para vocês sobre versor, que é o vetor unitário de qualquer vetor. Tá? Então, lá nesse vetor, imaginemos aqui um vetor V. Achar o unitário dele nada mais é do que você pegar o vetor V e dividir pelo seu módulo. Você vai achar o versor dele. E o cosseno alfa e beta, pessoal, a gente pode encontrar o seguinte. Ó, imagina então que esse vetor V ele é formado pelas coordenadas A e B. Legal? É que eu estou falando no plano. A mesma coisa pode ocorrer no V3. O cosseno de alfa ele é formado por A sobre o módulo de V. E o cosseno de beta é formado por beta sobre o módulo de V. Ah, professor, você está passando só teoria. Vamos para a prática. Sim, meus caros, vamos para a prática aí de cosseno diretor. Bom, aqui nós temos um exemplo. O V é formado por 5 raiz de 2i mais 5j mais 5k. A gente pode escrever o módulo de V como sendo raiz quadrada de 5 raiz de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso nós já tínhamos feito anteriormente. Você vai, para encontrar o módulo, você pega todas as coordenadas e eleva ao quadrado e depois tira a raiz, não é isso? Então, isso a gente conclui que o módulo de V é igual a 5 ao quadrado dá 25, que é 50, esse primeiro, mais 25, mais 25, ou seja, raiz de 100, que dá 10. Olha que interessante. Então, a gente pode escrever como o vetor unitário, U como sendo V módulo de V. Ou seja, a gente pode escrever ele como sendo 5 raiz de 2 sobre 10, que é a primeira coordenada, 5 sobre 10, que é a segunda, e 5 sobre 10, que é a terceira. Se eu for calcular o módulo desse vetor, eu tenho certeza que vai dar 1. Conferem depois aí. Ok? Então, olha só. O cosseno do primeiro ângulo de alfa, da primeira coordenada, ele é dado como sendo 5
raiz de 2 sobre 10. Olha só. Olha, é a coordenada dividido pelo módulo. A coordenada era 5 raiz de 2. E agora eu encontrei o módulo 10. Então, 5 raiz de 2 sobre 10 é o módulo, é o valor do cosseno de alfa. Resolvendo isso aqui, ó, 5 com 10 corta, me dá raiz de 2 sobre 2. Esse é o cosseno de alfa. Que ângulo que tem raiz de 2 sobre 2 como cosseno? 45 graus. Continuando. Cosseno de beta, ele é dado também como sendo 5 sobre 10. Aqui, quando eu acho o versor, que é o vetor unitário do vetor, eu já posso igualar ele ao cosseno. Fica muito mais fácil para mim. Ó. Isso aqui dá meio. Que ângulo que tem o cosseno meio? 60 graus. Então, a gente conclui que... Vamos deixar mais bonitinho isso aqui. Na verdade, alfa é 45 graus, beta 60 graus. E agora, para achar o ângulo delta, cosseno de delta é igual a também 5 décimos, meio. E com isso a gente conclui que delta é 60 graus. Muito simples, né, pessoal? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Um abraço.